nosso verso principal, Salmos 34, e o versículo 8, bem conhecido. Eu estava pensando em trazer uma mensagem sobre fidelidade, porém esse versículo também trata sobre a fidelidade do nosso Deus. Capítulo Salmos 34, versículo 8. Todos encontraram? Vamos fazer uma oração. Oramos, Santo Deus, maravilhoso eterno Pai, aqui estamos, Senhor Deus, a te dispor com a tua palavra em nossas mãos. Queremos te orar, Senhor Deus, a tua presença e permanecer conosco, teu Espírito Santo, e venha nos fazer compreender e interpretar de acordo com a tua boa e santa vontade. Fala nossas orações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Versículo 8 diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Nossa versão. Amém? Então, quando nós falamos sobre a bondade de Deus, nós estamos falando também sobre a fidelidade. Está tudo envolvido. E esse verso é bem próprio do caráter do Senhor, que Ele é bom. Então, nós vivemos em tempos difíceis, momentos nos quais, muitas vezes, são corridos, são cheios de desafios. Estamos no século em que demanda muito do nosso tempo, demanda muito da nossa capacidade, nossas habilidades. Então, são cobranças, são situações, são problemas que muitas vezes nós não temos tanta sabedoria para lidar, é isso. Mas, mesmo assim, em todos esses momentos, em todo o tempo, Deus está presente. E Deus, Ele continua a cada de nós, derramando a sua bondade sobre todos nós. Amém? Então, ao acordarmos, ao levantarmos, ao respirarmos, quando nós temos o nosso alimento diário, né, seja ele grande abundância ou de forma mais reduzida, quando nós passamos por livramentos, quando nós temos uma família, seja esta com problema, seja esta pequena, grande, enfim, quando nós adquirimos oportunidades, quando nós conquistamos alguma coisa na nossa vida, em todos esses momentos, e acima de tudo, a presença de Deus, Ele está conosco. Amém? Então, isso é suficiente. A bondade de Deus não depende do que merecemos, mas do amor que Ele tem por nós. Amém? Então, guarda essa frase: a bondade de Deus não depende do que merecemos, mas do amor que Ele tem por nós. Que nós, a cada momento, cada experiência que temos em nossa vida, quando nós observamos para todos esses momentos, nós sabemos que existe alguém lá que está nos sustentando. Como a mensagem fala, né? A bondade de Deus nos sustenta. Então, em todo o tempo, Ele está presente. Mesmo se a gente vê, mesmo se a gente está assim, sem imaginar aquela situação, aquela dificuldade, aquela tribulação, mas mesmo assim, Ele está ao nosso lado. Então, o que seria, né? Dito isto, nós nos damos o que seria a bondade de Deus. A bondade de Deus simplesmente é o atributo de Deus, né? É uma característica do Senhor, do seu caráter, atributo do caráter de Deus. E a gente sabe, o tempo todo, Deus é bom, como tem uma frase bem conhecida, é isso? Agora vamos abrir uma passagem também, novamente, onde nós estamos, 145, Salmo 145.
Todos encontraram? O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Então são textos, são passagens simples, mas que está mostrando que em todo o tempo Ele tem compaixão com o ser humano, Ele age para todos, no meio de todos, e Ele continua e permanece sendo bom, né? Para todas as suas criaturas. Então não apenas para os seus filhos, porque Deus Ele tem os seus filhos, tem os seus escolhidos, não, mas é para todos. Então todas as suas criaturas é que Ele expressa. Então não tem distinção, não tem acepção, são para todas as pessoas. Então a bondade de Deus, ela se apresenta, ela aparece em várias situações. No cuidado diário que Ele tem conosco, o simples fato de acordarmos, como eu falei no início, né? Quando nós estamos bem, quando nós estamos caminhando normalmente, né? Nós enxergamos, nós conseguimos dialogar, interagir com os outros, né? E isso é um fato simples que a gente precisa reconhecer e agradecer a Deus, né? Ser gratos ao Senhor, porque estamos vivos, porque Ele nos mantém em pé, porque Ele faz com que todas as ações e todas as coisas do nosso corpo funcionem perfeitamente. Então, tanto através do momento diário, né, que Deus Ele mostra o seu cuidado, também no perdão. Quando nós perdoamos e somos perdoados, é aí onde é que a bondade de Deus se revela. Porque muitas vezes a gente, como foi comentado também na escola sabatina, né, a gente se acha indigno de algo, por fazer algo e tudo mais, mas Deus, Ele vai dizer, não, meu filho, eu te perdoo. Quando age essa ação, né, ser humano e o divino, a gente sabe que é algo que vem de Deus. E nós precisamos também agir dessa forma, dar perdão e receber perdão. A bondade de Deus também aparece na paciência. Então há momentos e situações que na verdade precisamos pedir a Deus o fruto do Espírito Santo, um dos, né, que é a paciência. E até então Ele voltar a essa terra para nos levar, né, precisamos estar perseverando, precisamos ser pacientes, ter o coração calmo, brando e sustentar ali todas as coisas, né? Toda a ira, né? Toda a impaciência, todo motivo de fúria ou qualquer outra coisa semelhante. E o Senhor, Ele se apresenta na paciência. Outra coisa também são os livramentos. Deus, Ele nos livra constantemente. Nós não enxergamos, nós não vemos, mas os seus anjos estão postos aqui cada dia para nos livrar, para cuidar, para zelar por cada de nós antes que Ele retire o seu Espírito e a sua graça esteja sobre todos. Né? Ele permanece mesmo sem a gente enxergar, nos livrando nos momentos simples e também naqueles mais complicados. E até nos momentos de prova, Ele está conosco, porque Ele permanece. Quando a gente fala Deus é conosco, porque realmente Ele permanece em todo o tempo. E nesses momentos de provas, aí sim é que Deus vai dizer, meu filho, eu estou aqui. Que muitas vezes a gente acha que não vai suportar, acha que não vai desistir, acha que a prova é muito pesada, mas assim, o fardo é grande, porque tudo isso comigo, só comigo. Muitas vezes, quando nós estamos, não sei se todos aqui já passaram por alguma experiência bem intensa com Deus, a ponto de imaginar assim, tudo isso só para mim, mas não de bênção, mas de provação. Então, quando nós olhamos para essas situações, nós dialogamos com Deus através da oração, nós muitas vezes nos separamos e pensamos dessa forma, mas isso quer dizer que Ele está assim conosco. Quando nós olhamos para o povo de Israel no deserto, nesse contexto, né, de caminhada com Deus, de peregrinação, de provação, de murmuração, de tantas outras coisas que aconteceram com o povo ali com Deus, vamos focar nesses momentos, né, do capítulo 16, 17 e 13, somente alguns versos que a gente vai citar, tá certo? E a gente vai ver que diante das murmurações do povo de Deus, do povo de Israel,
Deus não abandonou o seu povo. E a gente vai ver aqui Êxodo 16, o versículo 4, e em resposta a esse versículo 35. Êxodo 16, versículo 4. É que minhas folhas são bem fininhas, aí demora um pouquinho. Versículo 4. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês, e diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. E agora 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. Então, nessa caminhada com Deus, a gente está vendo aqui que Deus, Ele não falhou, tá certo? Quando o povo pediu alimento. Então, a providência aqui foi diária, a gente está vendo, né, que Deus Ele providenciou para que eles permanecessem vivos, que eles sobrevivessem, e Ele mandou o melhor. 40 anos ali sendo alimentados com o melhor, com o maná. Né? Então, a gente não tem do que reclamar do que Deus faz por cada um de nós. Então, quando Ele dá algo para a gente reconhece que foi dado por Deus, né? E assim consegue compreender que Ele é muito bom. Agora a gente vai para o 17 e o versículo 6, que é o próximo capítulo, a próxima página da minha Bíblia. 17, 6. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Então, aqui foi o momento em que Deus falou a Moisés, ele bateu a rocha e disse: olha, por meu desação que você agora vai fazer com que o povo beba água, e eles não vão morrer de sede. E Deus, assim, instruído por Deus, ou Moisés, assim, instruído por Deus, obedeceu e fez com que não faltasse água. Então, outra providência divina foi não faltar água. E o povo ali, ao brotar da água, foram saciados de sua sede. Amém? Agora vamos ver outro momento, que é 13. Voltar um pouquinho agora aos capítulos. Capítulo 13. Versículo 21 e 22. Vamos encontrar? Diz assim: O Senhor ia diante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Então, Deus, Ele sustenta o seu povo a cada dia, a cada momento, em qualquer situação. Tipo assim, eles não tinham para onde correr e dizer assim: ó, Deus não está nos guiando, Deus não está nos orientando, Deus não está conosco. Não, todo o tempo, alimentando, saciando a sua sede, todas as suas necessidades, suprindo todas elas, e também, ó, de noite e de dia. Então, era todo o tempo. A gente vê aqui que Deus alimenta, Deus sustenta e Deus guia. Certo? Então, todo o tempo, Ele atua conosco nesses quesitos, né? E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, se vocês quiserem abrir, mas fala: as misericórdias do Senhor não são a causa de sermos consumidos, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Então, isso é muito maravilhoso, né, de saber que o Senhor,
desde o momento que Ele nos criou pela primeira vez, nós seríamos pecadores, iríamos rejeitá-lo, iríamos passar por situações que muitas vezes iria negá-lo, mas mesmo assim Ele disse: olha, a minha misericórdia na sua vida vai ser renovada a cada manhã. Não vai ter essa questão: você pecou, estou com raiva e amanhã não. Nada disso. Ele ia renovar como renova todo momento. Amém? Amém. Então, isso mostra que a bondade de Deus não acaba mesmo quando nós falhamos. Então, reflita sobre isso, né? A bondade de Deus não acaba mesmo quando nós falhamos. Conta uma pequena ilustração que uma menina, ela ganhou uma plantinha da sua professora. E ela levou para casa, né? Como existiam alguns projetos, algumas intervenções que os professores fazem na sala de aula. Então, ela levou essa plantinha para casa, cuidou dessa plantinha nos primeiros dias. Só que foi passando o tempo, ela acabou esquecendo. Criança tem essas coisas de esquecer, né? Acabou esquecendo. E aí a mãezinha dela estava em casa, percebeu e começou a regar. Começou a colocar água naquela plantinha. E a menina foi e percebeu: vixe, a plantinha está viva, está bonita, está crescida, está verde. E ela chegou para a mamãe dela e perguntou: mamãe, a senhora viu a plantinha está verde, bem verdinha? Quem foi que cuidou dela? E aí a mãe disse uma frase muito bonita. Disse assim: mesmo quando você esquecia, eu continuava cuidando. Mesmo quando você esquecia, eu continuava cuidando. Assim é a atuação de Deus conosco. Amém. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é tão bom, tão grandioso, tão maravilhoso na nossa vida, mas Ele não esquece, viu? Ele continua agindo sobre nós, na nossa vida e na vida dos nossos. Ele jamais nos desampara, jamais esquece. Porque Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele sabe todas as coisas. Então, só relatando um pouquinho de outra história, que é Lucas capítulo 15, que a gente não vai ler, a gente já conhece um pouco sobre esse contexto, né? A história do filho pródigo e o pai que, com seu grande amor, aquele filho abandonou seu lar, foi embora, sem destino, escolheu realmente sair de casa, mas aquele pai não se desesperou. E, mesmo sabendo, né, a situação toda que o filho fez, desperdiçou tudo que ele tinha, voltou para o lar e o pai o recebeu, o acolheu com todo amor e carinho, dando roupas novas, né, beijando e fazendo uma festa para ele. Então a recepção foi completa, né? E ele permaneceu com todo o seu amor para com aquele filho. A gente sabe, diante dessa história, né, que isso representa a bondade de Deus, a ação, né, desse homem que representa Jesus com o seu filho, que somos cada um de nós, né, vamos assim dizer. Ele permanece em toda e qualquer situação. Porque o filho fez isso, isso e isso, agora pronto, ele vai pagar, vai sofrer as consequências, eu não quero saber mais dele. Não é assim. A atuação de Deus, ele mostra que realmente ele é, que é um Deus e um bom caráter, mesmo numa situação de pecado, né? Vamos dizer assim, desonra e tudo mais. E a gente sabe, de acordo com a palavra de Deus, em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que grande amor Deus ele tem concedido a cada um de nós, a ponto de enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por todos os pecadores. Isso é uma grande dádiva. E a cada dia precisamos agradecer, porque somos falhos, somos pecadores, nem merecíamos, mas Ele pensou de forma muito maravilhosa em todos nós. No livro Caminho a Cristo, de Ellen White, no capítulo 1, na página 9, e no capítulo 13, na página 115, falam algumas verdades sobre isso. A natureza e a revelação testemunham igualmente do amor de Deus. Amém. E os filhos de Deus são chamados para representar Cristo, revelando a bondade e misericórdia do Senhor. Então temos essa incumbência, temos esse dever, essa responsabilidade, né? E também essa satisfação de sermos chamados filhos de Deus e revelá-lo para outras pessoas. Porque quando somos gentis, quando somos bondosos, quando somos acolhedores, quando interagimos
as pessoas que são conhecidas, entre os amigos, até mesmo entre a família. Mas quando nós já agimos dessa forma, com o coração bondoso, nós estamos revelando aquele que nos criou, nosso Deus. Não é verdade? Como é que nós podemos pensar, né? Desses pensamentos aqui, que nos lembram que não apenas recebemos a bondade de Deus, mas também devemos transmitir, demonstrar essa bondade para as outras pessoas, seja através de uma palavra, seja através de oração, seja através de um estudo bíblico, seja através de uma visita, somente um contato com uma pessoa, você dá um sorriso, e aquela pessoa muitas vezes precisava daquele sorriso e você não sabia. Então são várias coisas simples, até mesmo de algo mais grandioso, vamos assim dizer. Você está no meio de um hospital com alguém que não é nem da sua família e você está ali naquelas situações que existem, como a gente sabe, de cuidar de alguém que, vamos dizer assim, passa vários tempos numa situação mais delicada. Então isso é um gesto de amor, de carinho e de muito zelo que com certeza o Senhor Jesus faria. Então, quando o ser humano também tem essas atitudes, está revelando o nosso Deus. Lá em Salmos 107, versículo 1, vamos abrir essa passagem, certo? Para a gente ver como é que a gente pode agir de forma prática, né, e aplicar para a nossa vida. Bem simples, mas também é conhecida essa passagem, bastante conhecida. Salmo 107. Quem gostaria de ler? Essa é a última passagem. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Amém. Então é muito bonito de se ver como Deus ele fala conosco através da palavra. E ele fala, né, que a gente deve render graças a Ele por todas as coisas, porque Ele é bom em todo o tempo. Amém. Então render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então precisamos sempre ter o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, porque Deus é muito bom. E a gente precisa proclamar, né? A gente precisa revelar isso para outras pessoas que muitas vezes são ranzinhas, são pessoas tristes, são pessoas que muitas vezes não querem perdoar, são pessoas que não querem dialogar, conversar, nem falar de si mesmo, querem ficar sozinhos, isolados, né? Mas precisamos revelar esse Deus maravilhoso que tanto tem cuidado de cada um de nós. E a gente diz, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Então, quando eu vim aqui pela primeira vez na igreja do Eliseu, eu fiquei maravilhada. Eu disse, meu Deus, aqui é quase uma central, porque é uma potência, é uma coisa muito linda assim, de se ver. Então, a estrutura, né? E todo esse momento aqui que a gente passa em comunhão e adoração a Deus, né? De forma que a gente se sente acolhido, que a gente se sente bem, porque a casa de Deus é o lugar que a gente precisa estar bem, precisa se sentir bem, né? Então, eu senti isso, né? Eu tinha até comentado com a irmã. E eu fiquei muito feliz por estar aqui, né? Diante de tanta coisa, tanta correria e tudo mais. Mas Deus, a gente tem que ver, né? Que em cada detalhe, nos momentos que a gente, meu Deus, assim, é tão difícil a gente estar trabalhando na igreja e ver isso, mas quando a gente vê o avanço, não às vezes de nós mesmos, das nossas coisas pessoais, mas da igreja, a gente se sente feliz. E a gente vê que Deus está presente, Deus continua com o seu povo, né? Sustentando, guiando, dizendo assim, aqui a gente vai avançar, aqui vai ter progresso, amém? Então, irmãos, a gente pode concluir, sim, que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu posso ter falado hoje para alguém que tenha vindo aqui preocupado, ansioso, né, com alguma certa ansiedade, enfim, com alguma situação que eu não sei, né, desânimo, preocupação, mas Deus relembra cada um de nós. Minha bondade ainda está sobre sua vida. Amém. Nunca esqueça disso. Deus ele fala para mim, para você, para o seu coração. A minha bondade ainda está sobre sua vida. Eu penso assim, mesmo diante de tantos problemas,
Assim como Ele está no caminho de nós, Ele continua abrindo portas. Ele abrirá na minha e na sua vida. Amém. Deus, Ele nos livra. E aí, o livramento que recebemos não vem do ser humano, não vem de alguma coisa que uma pessoa agiu, não vem de Deus mesmo. A gente precisa sempre olhar e ver Deus ali, o dedo de Deus, a mão de Deus na sua atuação. Nós vemos Deus e que Deus é bom quando nós oramos e Deus responde nossas orações. Muitas lutas, muitas vezes jejum, às vezes muito tempo, às vezes pouco tempo, não sei, mas Ele responde. E a gente sabe que Ele é maravilhoso, né? Porque Ele só dá o que a gente precisa, não, que a gente necessita, que é para glorificar. E também Ele nos dá forças, mesmo que a gente não tenha mais força. Essa força vem, a gente diz, mas não tenho condições não. Mas o Senhor diz que sim, porque é Ele que vai dar aquela prova, Ele que vai dar aquela situação e Ele que vai segurar. Então, se Ele segura, Ele mantém de pé, porque se for por nós mesmos, nós caímos. Mas Deus, Ele mantém de pé. Então, que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus reine em sua vida e que a cada dia você possa perceber que o cuidado de Deus não foi apenas com o povo de Israel naquela época. O cuidado de Deus, Ele permanece em nossa vida. Precisamos apenas enxergar isso. Mesmo que nós sejamos falhos, assim também como o povo de Israel falhou, assim como o filho pródigo falhou por um determinado tempo, mas eles se restituíram, porque Deus, Ele cria, Ele restaura e Ele também transforma. Amém? E assim Ele supre cada uma de nossas necessidades. Então eu não sei qual a sua, mas eu sei que Deus, Ele está agindo. Amém? Então eu vou concluir esse momento, vou tentar louvar ao Senhor, que você possa meditar neste louvor que fala sobre o que eu acabei de falar, né? Que é a bondade de Deus. Que nós possamos cantar, orar e aceitar a bondade do Senhor na nossa vida. Amém. Que o nome do Senhor venha a ser louvado. Amém.
Santo Deus, maravilhoso, eterno